A Olga está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse apego que nós temos tido cada vez maior com relação aos animais. A doutora Cristiane está aqui também com a gente hoje para falar um pouquinho dos direitos dos passageiros e também das leis que estão se modernizando para garantir a segurança do animal e também a possibilidade de que eles se mantenham vivos a despeito do local onde você decide criá-los. E os maus tratos também, que nós já falamos aqui várias vezes, que agora, felizmente, as pessoas que maltratam, aliás, estão sendo punidas quando denunciadas. Isso é extremamente importante, porque você não pode ter um animal de estimação que depende de você, ele não pediu para ir para sua casa, para você judiar dele, para você bater, para você maltratar e torturar. Então, tudo isso nós vamos falar também. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu já quero começar chamando a Giovana, para a doutora e a Olga já ouvirem essa primeira história, para nós já comentarmos um pouquinho sobre isso. Como eu falei para você, nós tivemos 2 casos de morte de animal já no último mês, e a Giovana não quer que o dela seja o terceiro, né, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, Keila, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Giovana, essas notícias que a gente recebeu, né, da morte dos animais dessa maneira, dentro de bagageiros, isso te assustou um pouco? Você tem quantos animais? Eu tenho um recente e, assim, desde então, as notícias eu vi que ocorreu em setembro, né? E desde então, assim, o medo é muito grande, né? Agora, você abriu mão de algumas viagens por conta disso, né? Você tem um relacionamento agora que você estava comemorando, vocês foram morar juntos e tal, e você vai deixar mesmo de viajar por conta disso, Gi? Sim. A gente tinha programado uma viagem agora para dezembro e totalmente cancelada. Mas por quê? Você tem medo, por exemplo, de deixar em hotéis? Não, acho que o medo não é porque ele é muito bebezinho ainda e o receio é muito grande, né? Agora, me fala uma coisa. Todos maus tratos, tem lugares de confiança, mas por ser um bebezinho ainda, a gente tem muito receio. Ele tá aí perto de você, Gi? Não, hoje não. Ah, onde ele tá? Queria ver. Ele tá na minha casa, eu tô na casa da minha avó. Ah, entendi. E me fala uma coisa, há quanto tempo você tem esse amor por animais? Ai, que lindo, é ele que tá no ar aqui, na tela? Sim, é o Harry. Ai, meu Deus, como que ele se chama? É Harry. Que gracinha. Ai, mas dá Muito pena linda. mesmo, hein, Gi? Sim, muita. Ai, aqui na casa da minha avó, nós parece sempre um tivemos parece animais. Um bolinho. O que foi, Gi? Desculpa, que eu tô falando junto com você, não ouvi. Desculpa, eu. Aqui na casa da minha avó, nós sempre tivemos animais. Então, o amor pelos animais é muito grande desde sempre, né? Então, quando você vê uma situação como essa, é desesperadora, Nossa, né? é muito triste. E esse caso agora que ocorreu em setembro, ele foi o que repercutiu. Mas tem outros também, a de 2019, que não chega tão grande na mídia, né? Quer dizer, tem muita coisa acontecendo que a gente nem sabe, né? Porque, na verdade, falta um pouco de denúncia também, né, Gi? Falta. Agora, e foi muito bom a moça ter colocado essa notícia na mídia, né? É verdade. O pessoal ver o que realmente acontece. E até para pedir providências também com relação às companhias aéreas, né? Com certeza. Ô, Gi, então você nem pensar em viajar? Não. Pelo menos por enquanto. Ano que vem, o dinheiro que a gente guardou, ano que vem com certeza terá uma viagem. Obrigada, viu, Gi? Obrigada de você estar aqui com a gente. Uma alegria ter você aqui. Obrigadão. Doutora, vamos lá, doutora Cris. A gente tem essa coisa do medo e a gente tem uma falha aí, vamos dizer assim, que é uma falha na lei mesmo, né, doutora? Porque é o que eu falei no começo. Se você tem a possibilidade de levar um animal, e se esse animal morre no caminho, ele está colocado de uma maneira errada dentro desse avião, né? Sim. Então, a legislação consumerista, ela protege o consumidor. A partir do momento que a companhia aérea permite que você embarque animal, ela tem que dar segurança para que ele chegue vivo. Porém, o que acontece? Muitas vezes, tem que verificar o porte do animal. Cada companhia tem uma caixa, tem que verificar com a companhia se o seu animalzinho cabe naquela caixa, também para não correr nenhum acidente. Porque... Essa é a caixa que nós estamos falando. Olha, tem umas imagens que a gente separou, que a doutora está falando já, é a caixa onde o animal vai. Isso. Não é a caixa que a gente leva, né, Cris? Não. É a caixa, vamos dizer, da companhia aérea. Isso. Quer dizer, até aí tudo bem, porque ela parece ser bem arejada, sim. Né, Olga? É porque também tem a questão do feixe, a segurança. Certo. Já houve um caso de um gatinho que soltou em Guarulhos, teve um caso nos Estados Unidos com pitbull se soltou também. Deus. Então isso tudo tem que prestar atenção. Sim. Então, quer dizer, aí ele tá quietinho, acomodadinho. Agora, eu fico pensando, para morrer, eles têm que ter colocado num lugar que não tem uma ventilação adequada. Sim, a informação que eu tenho
Quando ele vai no porão, o piloto ele aciona o botão, que aí ali tem uma ventilação que dizem que fica em torno de 22 graus. Que não sabe. No caso do cachorro que faleceu, que morreu, teria que fazer uma necrópsia para verificar se foi o calor. Pode ter sido o calor. Não acionou o botão e ficou com calor, né? Então, é assim, o piloto, ele sabe quando tem um animal. Sim. Se não tem animal, obviamente, para bagagem, você não vai ventilar nada. Sim. Se sabe que tem um animal, você tem que ligar esse, vamos dizer assim, esse ventilador. Sim. O que eu oriento, se puder, não leve o animal. Se for um animal que o porte dê para carregar com você, ótimo. Mas daí pode ir dentro do avião? Pode. Algumas companhias permitem, se for um animal calminho, que não cause... Pititico, né? tipo esse da Giovana. Isso, calminho, aí pode. Porque também se ele começar na baguncinha, eles vai ter que deixar lá ou você não vai poder embarcar. E o que acontece? Os bichos que vão como carga, o que pode acontecer? É raro, mas pode acontecer. Se houver um sinal de que uma faísca de incêndio, onde está as cargas, o piloto ele vai acionar um botão para soltar o extintor lá. Então vai ficar sem oxigênio. Vai matar o bicho. Vai matar o bicho. Então, os que vão como carga é muito arriscado. É raro, mas pode acontecer. Que daí você já não tem. É uma coisa que não depende da companhia aérea. Sim. Olga, você sabe o que me chama a atenção? Até eu vi uma pessoa perguntando hoje de manhã no Instagram para outra pessoa, falando assim: olha, por que tem muita gente que trata os animais como gente? Eu acho que a gente confunde um pouco quando a gente fala isso. Na verdade, tratar bem não é tratar como gente. Não, né? necessariamente. Agora, você acha que está havendo uma dependência maior da gente com relação aos animais de estimação? Talvez por essa falta de afetividade que a gente vê entre as pessoas. Sim. Você acha que nós estamos nos apegando mais? Porque, por exemplo, o caso da Giovana, você acabou de casar, você vai para a lua de mel, quer dizer, você deixa de fazer. Com certeza o marido dela também gosta de animais, mas você tira uma coisa que é tão legal de você fazer, tão importante, por conta da saúde do animal. Isso não é uma coisa dependente demais, não, que a gente tem visto de um modo geral? De um modo geral, o que eu tenho percebido é que as pessoas têm tido um afeto tão grande pelo animal que elas abrem mão da vida delas pelos animais. Então, por exemplo, no caso dessa menina que se casou, qual é o problema dela ir para a lua de mel e deixar o cachorrinho com algum familiar, algum amigo, um hotel? Ela mesma disse que não tinha problema nenhum, né? Mas por que ela precisa carregar o cachorro junto com ela? É essa a questão. As pessoas estão deixando de dar tanta importância para as pessoas, como você bem falou, a questão da afetividade, está todo mundo muito fechado, as pessoas não estão se relacionando e elas estão concentrando esse afeto no animal. A gente está trocando, né? Trocando, exatamente. Tanto que eu vejo muitas pessoas que têm animais, tratam os animais como se fossem filhos, vestem os cachorros, os animais como filhos. E veja, a gente não pode esquecer que eles são animais. E nós também temos que respeitar o espaço deles, os gostos deles. Por exemplo, eu acho muito triste você ter um cão de grande porte dentro de um apartamento pequeno. Nossa, também é um monte de coisa. É um pecado, mas a pessoa... Então, veja, existe também um lado egoísta das pessoas. Da gente, né? Eu quero porque eu quero. Eu quero porque eu quero e dane-se se o cão vai gostar ou não, eu quero e ele vai ficar aqui comigo. Sem respeitar, né, as necessidades do animal. Então, na prática, não há nada de errado em você ter um animal de estimação, de você conviver com esse animal de estimação. Agora, você precisa parar para pensar que ele não é um ser humano. Ele tem outros hábitos, e outras necessidades e também, outras necessidades, nossas, né? Exatamente. Então, você tem que saber disso e respeitar essas necessidades do animal, porque o que eu vejo muitas vezes, a pessoa faz qualquer coisa pelo animal, mas olhando para ele como se ele fosse um ser humano. Um ser humano. E não é. E eu acho que por causa disso também é que a gente percebe dessa necessidade dessas mudanças na lei. Sim. Mas algumas coisas, né, Cris, parece que é para humanizar o animal. Humanizar. Não é? Mas aí está um nicho para as companhias aéreas, né? Exato. Estamos falando tanto de empreender, é um nicho verificar esse lado. Quantas pessoas querem viajar e às vezes tem medo, não quer deixar, é um nicho para as companhias aéreas. Tem alguns animais, o bulldog, por exemplo, que ele não respira direito. Então, para esses bichos, as companhias também têm uma maior restrição, porque em cima o ar fica ruim, é pior, então tem uma maior restrição. Teve um caso em que um pitbull soltou e começou a roer. Estava nos Estados Unidos, então lá eles têm uma legislação bem rígida com relação a isso. E aí teve que pousar, tal, por causa do animal. animal. Começou a ter uma pane e a sorte que conseguiram.
descer. Se depender da Lu, não vai pousar nunca, porque a Lu já falou que não entra no avião nem morta com essas duas cachorrinhas, né, Lu? Tudo bem, querida? Tudo bem, você? Se depender de você, nem pensar, né? A companheira pode ficar sossegada que não vai descer nunca, né, Lu? Exatamente. Deixamos já de viajar por conta delas, né? E agora todas as nossas viagens é feita de carro. Mentira, e com elas menina, sério? Mas você já viajou de avião com alguma delas ou não? Você tá com duas aí, não. né, Lu? Duas. Sempre tive receio. Você E depois, então, do que aconteceu, fiquei mais receosa ainda. Ou seja, nem pensar. Nem pensar. Viagens Agora, com ela só por carro. Lu, me fala uma coisa. Você deixaria de tudo... Você mudou o transporte, né? Vamos dizer assim. Você não vai de avião, você vai de carro para ficar mais tranquila e tal. Agora, você deixaria de viajar por conta das cachorras? Não que eu deixaria de viajar. Poderia deixar alguém cuidando, mas alguém de confiança. Certo. Quer dizer, então você alguém ainda alguém que eu tenha total confiança, eu posso deixá-las. Agora, deixar elas sozinhas em casa, jamais. Aí você tá viajando, mas sempre de carro, né, Lu? Sempre de carro. Qual aí é o nome dessa que tá aí no seu colo? Essa daqui é a Mora. Quantos anos ela tem com você? Ai, que linda 1 ano e 10 meses. E a outra, cadê? A outra eu vou pegar. Foi dar uma volta já. Foi, deixa eu pegar, só um minutinho. Enquanto ela... já pegou já. Bom, pelo menos você muda o transporte, mas não fica dependente daquilo. Que é o que a gente quer para mostrar para você. Que a gente tem que buscar alternativas para a gente continuar tendo uma vida saudável com os outros seres humanos também. Não é, Lu? Porque senão você cria uma dependência, como a Olga estava dizendo aqui, acho que você estava ouvindo, de anular sua vida, inclusive com as pessoas que você ama, a convivência, por causa do animal. Então você está conseguindo equilibrar isso, né? Essa também é linda, hein? Você está conseguindo equilibrar isso, né, Lu? Sim, eu faço a medida, né? Não deixo de viver a vida social por conta delas. Eu tenho que ter a minha vida social e elas também têm que ter a vida animal delas. Sim. Então tem que ir para parque, tem que gastar essa energia toda delas. E tem... Como se chama essa, Lu? Essa é a Nia. Ai, que coisa mais linda. Ô, Lu, obrigada, viu, pela tua participação. Imagina, eu que Gostei agradeço, muito, viu? que você está conseguindo equilibrar para você não ficar preocupada, não deixar de viver e deixar o cãozinho ser cãozinho também, que é bom, né? Sim, com certeza. Obrigada, querida. Um beijo para você. Obrigada. Beijo. Doutora, o que eu queria saber é o seguinte, a gente sabe a gente até falou no começo também da violência contra os animais, isso não deixa de ser uma atitude de violência também, quando, por exemplo, a companhia aérea sabe que existe um risco maior e não tem esse monitoramento como nós temos fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, eu tenho direitos, apesar da lei ainda ser muito incerta no que diz respeito aos animais, quais os direitos que eu tenho quando eu passo por um problema como aquelas pessoas que tiveram os animais mortos ou que eu percebo que o animal está sendo maltratado? A jurisprudência e a legislação tem várias jurisprudências, várias decisões em que são indenizados. Certo. Indenizações pífias. No Brasil, não se dá indenizações altas. Então, 5 mil, 10 mil. Só que até aí, a lei do consumidor, o código, ele protege sim. Então, se eu tive esse problema, eu posso ingressar com uma ação e pedir reparação de danos morais e materiais. E aí, cada caso é um caso. Por quê? Se o animal embarcou, teve um laudo do veterinário, ele pode embarcar e constatou que foi a companhia aérea, porque ele ficou em um lugar muito gelado ou muito frio, vai fazer a necrópsia, vai constatar que foi um problema da companhia aérea. Então, cabe indenização. Então, a lei do consumidor, ela protege sim. O que tem que ter é uma lei específica para atingir ou então que leve os animais, uma parte do avião reservado para os animais, sei lá, um nicho, eles poderiam verificar... Eles têm que arrumar alguma maneira desse povo começar a poder transportar os animais, já que nós estamos tão ligados a eles. Essa que é a verdade. Eles vão ter que começar a pensar nisso, porque senão não é só... Nós estamos falando de uma pessoa, mas não é só uma. Tem muita gente que fica em casa com medo. Se vocês verificarem no Google, pode puxar várias ações e várias pessoas já foram indenizadas. Só que assim, ninguém quer uma indenização, você quer que o seu bichinho... Lógico, não quer perder, né? Então, a lei protege sim, você pode ingressar com uma ação de reparação de danos. A lei do consumidor, ela protege, porque ele responde independente de culpa ou dolo, a companhia aérea. Tá. Tem juízes que vai querer verificar, olha, houve culpa,
realmente, mas o que a lei fala que ele responde independente de culpa ou dolo. Então, ele tem que indenizar o consumidor. Só que o consumidor não quer indenização, ele quer o cachorrinho. Então, é bom evitar. Eu falo, evita levar. Se não puder levar contigo, não leva na parte de carga. Porque se acontecer um acidente, o animal não vai sobreviver. Ô, Cris, eu ouvi algumas coisas, até por conta dos últimos acontecimentos. Pelo que você está falando, tem milhares que a gente não fica sabendo. Sim. Mas esse, por conta até da internet, das redes sociais, a menina acabou postando e chamou a atenção. Algumas pessoas falando dessa história que eu falei no começo, de você tratar também o animal como uma bagagem. Existe alguma brecha na lei que impede disso? Porque daí teria que entrar naquilo que nós estávamos falando, de você ter um compartimento para o animal, na verdade, né? E não junto com a bagagem, porque senão ele vira uma bagagem mesmo, né? Sim. Esse é o cachorrinho que morreu, olha que dó. Tão bonitinho, Então, isso não tem especificado, né, Cris, na lei, né? Não tem. Na verdade, maus tratos é crime. Então, o proprietário também tem que ter consciência de que o bichinho, de onde ele está indo, né? Ele respira, ele é um ser vivo. Então, tem que ter a consciência. Eu trabalhei no PROCON, quando estagiária, isso, estou formada há 15 anos. Já tinha reclamação sobre isso. Nossa. É que na imprensa, às vezes, demora para sair. O animal não estava tão em alta como companheiro como hoje. Essa que é a verdade, não é óbvio. É verdade, é verdade. Sim. Há 15 anos atrás, estávamos mais ligados a outro ser humano do que ao animal. Essa que é a verdade. Hoje se protege mais alguns setores da sociedade que não eram protegidos dos animais, né, e outras situações. Então, mas a companhia, ela responde. Se ela autorizou, ela tem que dar meios adequados para que o animal chegue vivo. No caso desse cachorrinho, pelo que eu verifiquei, parece que foi calor. Dizem que fica numa temperatura de 22 graus. A gente não sabe realmente se fica. Mas você pode verificar que quando a gente vai pegar as malas, às vezes está muito gelada, dependendo do lugar que fica. Pode ser que não acionou aquele botão que eu falei, se ele foi na parte da carga. Teve, acho que um pitbull, não sei. Antes deste caso, teve um outro caso também agora. Foram 2 casos entre setembro e agora outubro. Ou está muito frio ou está muito calor, o ambiente que ele não aguentou. Dizem que eles climatizam. Só que se o piloto esqueceu de acionar porque tinha um bichinho ali, pode acontecer. Acontece. Olga, deixa eu te falar. É uma situação, eu não sei se eu estou correta em pensar assim, mas é uma situação inversa do que quando nós vemos aquele excesso de raiva que algumas pessoas têm que judiam de animais, como nós já mostramos. Você também já deve ter visto vários casos, né? Que houve uma época, uma leva que todo mundo decidiu judiar dos bichinhos e a lei começou a prender essas pessoas e daí isso passou um pouco. Esse inverso, essa dependência, isso também pode ser uma doença? Uma carência, alguma coisa que está acontecendo com a pessoa? Na prática, tudo que é extremado não é saudável, né? Os extremos são saudáveis. Então, você maltratar um animal ou você ter um apego gigante por um animal, os dois extremos são ruins. Então, o que eu observo é que as pessoas estão se fechando cada vez mais para as relações com outras pessoas e esse afeto está sendo focado para o animal. E como é que eu faço para aprender a dosar isso? Na prática, é você continuar seguindo a sua vida, como bem disse a menina lá que tem os 2 cães, a Lu. Ela disse, eu continuo com a minha vida social. Então, eu não viajo com ele no avião, porque eu não quero que ele sofra ou perder esse animal, mas eu continuo com a minha vida. Eu deixo com uma pessoa de confiança, eu vou passear, se eu puder levar, eu levo comigo. Então, uma vida normal, não dependente do animal. Eu não saio mais de casa porque eu não posso deixar meu cachorro sozinho. Mas daí, se eu faço isso, eu preciso de ajuda? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim, porque você está delegando todo o seu afeto, porque a gente escuta, né, que o animal é o melhor amigo do homem. Ele está sempre, no caso de um cachorro, por exemplo, ele está sempre pulando e fazendo festa para você. Então são pessoas que, digamos, elas são tão egocêntricas, né, que elas só se preocupam em serem agradadas. Então elas não sabem lidar com a frustração, muitas vezes, elas não sabem lidar com o não das outras pessoas. Então, elas usam a afetividade delas para esse relacionamento com o animal que está sempre lá feliz pulando. Você quer um amigo que não abra a boca, né? Exatamente. Não discute com você está perfeito. Você não vai ser contrariado. Exato. Então, são pessoas... Como uma válvula de escape também, seria uma espécie de pessoas antissociais, vamos dizer assim. Que estão fechadas no mundinho delas, com seus animais, e não querem mais contato com ninguém, só com pessoas que têm esse afeto exacerbado com o animal também. E daí, Olga, com isso eu acabo prejudicando até o animal, né? Que como a doutora Cris falou, tem
a maneira, vamos dizer assim, o modo de vida dele. Exatamente. O animal precisa de atenção, sim, mas ele tem as necessidades dele. Ele gosta de correr, ele gosta de pular. E quantas vezes nós vemos aí as pessoas com os cães, né, em apartamentos minúsculos e levam esses cães para passear, mas quando é que o cachorro corre? Nunca. Judiação, Então nós estamos limitando, né, a vida do animal com esse apego excessivo. Então não é saudável. Você tem que adaptar ele à sua vida, e ele é um animal, ele tem necessidade de terra, ele precisa brincar na terra, essas coisas que a gente no apartamento não tem, por exemplo. Exatamente. Que é o mais importante, né, Cris? A gente ter essa consciência, né? Sim, sim. Você falou da roupinha, eu coloco roupinha na minha. Não, até aí tudo bem, não tem nada de errado. Mas eu levo ela pra passear. Você sabe que eu achava que esse negócio da roupinha, pra gente encerrar, eu quero até falar isso, eu achava que esse negócio da roupinha era coisa de gente doida mesmo, de você só querer deixar o animal do jeito que você é, porque eu cheguei a trazer os desfiles aqui que a roupa era igual a da pessoa. Olha só. Então, mas é uma coisa que as pessoas gostavam. Mas o Youssef, que é o nosso veterinário, que está sempre aqui com a gente, ele fala que não, que os animais também sentem frio. Claro. Você não pode tuchar um monte de roupa no bichinho em pleno verão. Sim. Então, isso, eu não considero isso um problema. Eu acho que o problema é essa dependência que você cria de uma forma exacerbada, que é o que você precisa cuidar. Sim. Olga, obrigada. Eu viu, que querida? agradeço. Doutora, Obrigada, muito obrigada prazer pelas suas conhecer. informações. Acho muito importante que a gente ensine quem está em casa a buscar os direitos, os nossos e os dos animais de estimação que você ama. Você tem que tratar bem. Sim. Agora, toma cuidado, sabe para quê? Para os animais não substituírem as pessoas. Porque muitas vezes a gente acaba se isolando, você passa por tantos problemas, você passa por tantas frustrações, as pessoas vêm decepcionando a gente, às vezes, e a gente também nem percebe e as decepciona. E muitas vezes a gente acaba trocando um ser humano que ama a gente, independente das decepções, por um animal. Não é para você tratar mal, ele vai estar ali mesmo, sempre, como a Olga falou, sorrindo para você, ele vai. Só que o mais importante é que você aprenda a sorrir também para aquele que está do teu lado, mesmo quando ele não esteja sorrindo para você. Porque senão a gente acaba perdendo a afinidade e acaba perdendo o desejo de conviver com outras pessoas e até o desejo de ter filhos. Hoje, quantas pessoas falam, olha, não quero ter filho, meu filho já está aqui, eu tenho filho de 4 patas. Você pode considerá-lo, mas não faça isso e substitua para que você não sofra no futuro, tá bom?